Queridos, em continuidade à nossa série de sermões expositivos nos livros dos profetas menores, depois de algumas aulas introdutórias, porque inicialmente o que nós estabelecemos foi uma visão panorâmica da história de Israel no Antigo Testamento, isto é, como se deu o desenvolvimento de Israel enquanto uma nação, e depois, na sequência, nós demos uma visão panorâmica de todos os profetas menores. Na última aula, tratamos do texto do profeta Obadias, e agora nós vamos nos concentrar no livro do profeta Jonas. Porém, eu quero propor, antes de analisar o texto bíblico, oferecer a todos vocês uma visão panorâmica desse texto, dessa história tão envolvente. E o meu ponto inicial é defender a historicidade do livro de Jonas, porque é muito comum encontrar entre os liberais a ideia de que o livro de Jonas é uma espécie de lenda, uma novela ou uma parábola, isto é, sem qualquer traço de historicidade. O que alguns deles defendem, no máximo, é que o livro de Jonas não passa de uma narrativa com alegorias, com uma finalidade bem específica: dar lições morais e espirituais. Isso se dá entre os liberais, essa dificuldade que eles têm com a historicidade do livro de Jonas, isto é, com a historicidade, com o fato de Jonas realmente ter vivido aquelas coisas descritas, sobretudo os milagres descritos no texto, eles têm dificuldades em dizer que isso é verdadeiro por conta da dificuldade que a maior parte deles tem com o miraculoso. Isto é, o livro de Jonas, do início ao fim, ele é marcado por milagres. Mas não é muito difícil defender a historicidade do livro de Jonas. O profeta Jonas é alguém citado no Antigo Testamento. Mais precisamente, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar o texto, em 2 Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 25. Acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 25. É um texto que cita o profeta Jonas e o enquadra em um determinado período histórico. Diz o texto: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, aqui está o nome dele, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Veja que o texto de 2 Reis, que acabamos de ler, ele coloca o ministério do profeta Jonas no reinado de Jeroboão II, um rei que começou a reinar em cerca de 786 a.C., e, portanto, o ministério do profeta Jonas está no 8º século antes de Cristo. Esse rei citado de Jeroboão II, embora ele tenha sido um rei sem apreço a Deus, por conta de sua capacidade administrativa, bélica, militar, o reino do norte alcançou com ele alguma expressividade, mesmo permeado por injustiça social, isto é, os ricos estavam oprimindo os pobres para terem algum tipo de lucratividade. Ora, nesse sentido, à luz do texto que nós acabamos de ler de 2 Reis,
Jonas está ligado a fatos históricos. E além desse texto bíblico, o próprio Senhor Jesus Cristo cita a história de Jonas com o objetivo de ilustrar a sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 12, do verso 38 ao 40. A ideia de Jesus nesse texto é dizer que assim como Jonas, que retornou à praia depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o próprio Cristo voltaria à vida após 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja o texto, verso 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, a historicidade do livro de Jonas, isto é, os relatos descritos no livro de Jonas aconteceram. São fatos comprovados. Não é nenhum tipo de novela, lenda ou parábola para tão somente dar alguns ensinamentos morais ou espirituais. O caráter do livro, o caráter miraculoso que permeia todo o livro de Jonas, não é uma ficção. É tão somente uma descrição da soberania de Deus. É muito simples para alguém que confia, acredita que Deus é soberano, dizer que o texto de Jonas é um texto que descreve fatos. Porque se Deus é soberano, se diz que Ele é soberano como de fato é, todas aquelas coisas descritas no livro de Jonas, que nós teremos oportunidade de estudar, são fatos comprovados, são possíveis. Portanto, a minha ideia nessa aula introdutória ao livro de Jonas é partir do princípio que o livro de Jonas é um livro histórico, reconhecidamente os seus fatos comprovados. Rejeitamos a ideia de uma novela, de uma parábola, de uma ficção, de uma alegoria, coisas do tipo. Os milagres descritos nesse livro aconteceram. E, portanto, à guisa de introdução, é preciso concordar com alguns estudiosos que descrevem o livro de Jonas como uma das obras-primas da literatura bíblica. Embora seja um texto pequeno, pelo menos por 2 razões, o texto é muito cativante. A leitura do texto do livro do profeta Jonas é uma leitura muito envolvente. Como eu disse, por pelo menos 2 razões. A primeira razão, pela ênfase dada à soberania de Deus. Todos os eventos, do capítulo 1 ao capítulo 4, desde a tempestade que alcançou o navio em que Jonas estava, até o verme que o próprio Deus enviou para destruir a planta que estava fazendo sombra sobre a cabeça de Jonas, foram regidos por Deus. Todos aqueles acontecimentos. É uma das razões pelas quais o livro é tão cativante, a leitura é tão envolvente. A segunda razão passa pelo perfil do profeta Jonas, que é sui generis. Jonas tem um estilo que você não encontra nos demais profetas do Antigo Testamento. Curiosamente, além de rebelde, falta a Jonas misericórdia e compaixão em relação àqueles que não conhecem a Deus. Mas, mais do que isso, Jonas é alguém que reclama da bondade de Deus. A única pessoa, o único profeta na história de Israel que reclamou da bondade de Deus foi Jonas. Todos esses aspectos tornam a leitura do texto uma leitura muito cativante, envolvente e por aí vai. O livro do profeta Jonas também tem uma particularidade que eu quero destacar,
ele é diferente dos demais livros, porque ele é uma biografia profética. Não é uma profecia propriamente dita, como, por exemplo, o livro de Obadias. Obadias se concentra em uma mensagem divina contra Edom. O livro do profeta Jonas é uma descrição de sequências de acontecimentos com o profeta Fujão. Isto é, fala da história de Jonas. Portanto, o classificamos como uma espécie de biografia profética. Outro ponto interessante é a leitura que os cristãos fazem desse livro. É comum você perceber entre essas leituras que os cristãos fazem uma ênfase exagerada no profeta Jonas ou, em alguma medida, uma ênfase exagerada no grande peixe. Segundo Morgan, um escritor, um comentador, ele diz que os homens olharam tanto para o grande peixe que falharam em ver o grande Deus. Há uma discussão e uma ênfase muito grande que envolve o grande peixe, mas quando na verdade o personagem principal do texto bíblico é o próprio Deus, o Deus soberano que rege todas as coisas. Isto é, o fio condutor, o motivo guia do texto, a espinha dorsal do texto de Jonas é a soberania de Deus demonstrada do início ao final do livro. Perceba, é Deus quem chamou Jonas para uma missão, é Deus quem lançou sobre o mar um vento, é Deus quem preparou um grande peixe para apanhar Jonas, é Deus quem controlou o peixe para não acabar com Jonas, ou deixá-lo em alto mar, é Deus quem falou ao peixe para vomitar Jonas em terra, é Deus quem direcionou a palavra a Jonas uma segunda vez no capítulo de número 3, é Deus quem quis manifestar a sua graça entre os ninivitas, é Deus quem fez uma planta nascer, que subiu por cima de Jonas para que fizesse uma sombra sobre a cabeça dele. E por último, é Deus quem mandou um verme ferir a planta que protegia a Jonas. Portanto, o personagem principal do livro de Jonas é o Deus soberano que domina sobre tudo e todos. Até mesmo aspectos que nós pensamos que são muito pequenos ou desnecessários, ou melhor dito, pouco relevante, como um verme, é o próprio Deus que envia um verme para destruir a planta. É oportuno dizer e mostrar aos irmãos que Deus, ele rege não apenas as grandes coisas, o extraordinário. Deus rege absolutamente tudo. Até mesmo as coisas que eu e você consideramos irrelevantes. Deus está regendo tudo, todas as coisas estão sob o seu poder, sobre o seu domínio, nada escapa ao seu domínio. Bom, a autoria e a data do livro do profeta Jonas é uma discussão quase que interminável. O texto ele não indica o autor e nem tampouco, eventualmente, nos dá dicas de quem escreveu ou quem tenha escrito o livro. O fato é que o texto narra o chamamento de Jonas, a sua missão, antes da realização dessa missão, evidentemente, a sua fuga, e depois ele cumpre aquilo para o qual Deus o chamou. Embora, destaco, nós não saibamos quem escreveu o livro de Jonas. Em relação à data, nós temos aí outra discussão. Entre as principais maneiras de datação, está aquela que leva em consideração os aspectos linguístico e histórico do texto. Isto é, a língua é um mecanismo vivo e, portanto, ela é um parâmetro usado por especialistas para determinar certos períodos da história. Ela, como um mecanismo vivo, ela muda e acaba se adaptando a um período histórico.
Outro aspecto usado para a datação de um livro é o aspecto histórico. O texto indica o inimigo da nação de Israel, por exemplo, indica o rei que estava reinando no exercício do ministério de um determinado profeta. Essas informações, elas são reunidas para a datação de um livro. Embora esses dois aspectos sejam bastante eficientes em uma datação, o livro do profeta Jonas, ele está envolvido em muitas discussões. Alguns autores querem colocá-lo em um período pós-exílio, outros defendem a ideia de um momento pré-exílio. Todavia, nós temos um fato aqui que me parece bastante razoável, que é 2 Reis capítulo 14, verso 25, que cita literalmente o profeta Jonas. E o texto diz que era no reinado de Jeroboão II que começou o seu reinado em 786 a.C. Portanto, parece-me razoável colocar o exercício do ministério do profeta Jonas no século 8 a.C. e não em um momento pós-exílio. Não há muita razão aí para datá-lo tardiamente. Queridos, feito essas considerações iniciais sobre o texto bíblico, com ênfase, volto a dizer, na historicidade do livro, eu quero ser bastante claro nesse aspecto e até mesmo por um momento redundante, para defender o aspecto histórico do livro de Jonas. O que eu quero dizer com isso? O livro de Jonas não é uma ficção, não é uma historinha, não é uma parábola, não é uma novela, não é uma alegoria. Por que nós não podemos classificar o livro de Jonas dessa maneira? Porque se você o fizer, perde a historicidade, porque quando um autor descreve o livro de Jonas dessa maneira, na sua maior parte, quer dizer que o livro de Jonas não tem traços históricos, por causa dos seus aspectos miraculosos. Portanto, o livro de Jonas é histórico, descreve fatos comprovados, do capítulo 1 ao capítulo 4, todos os milagres descritos são fatos, porque é o próprio Deus regendo esses fatos em sua soberania. Ora, se diz que Deus é soberano, absolutamente todas as coisas são possíveis. Até mesmo um ser humano passar no ventre de um grande peixe 3 dias e 3 noites. Parece história de ficção, alguns vão dizer, mas não é. É apenas a manifestação do poder do nosso Deus. Queridos, eu quero descrever e acompanhar com vocês o conteúdo do livro de Jonas, que vai ser o material de análise das próximas aulas. Abra a sua Bíblia em Jonas, por favor. Logo após Obadias. Jonas capítulo 1. Veja, o capítulo 1 é a descrição da desobediência de Jonas. Acompanhe comigo, versos 1 e 2. O Senhor comissiona Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, Jonas se rebela, rejeitando o chamado de Deus. Jonas se dispôs. Permita-me fazer uma observação, e eu vou tratar disso na próxima aula. Analise o início do verso 2 e o início do verso 3. Deus diz no verso 2, dispõe-te. Isto é, o termo traduzido aqui também do hebraico é levanta-te. O verso de número 3, Jonas se dispôs. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis,
para longe da presença do Senhor. Verso 4, Deus soberanamente revela o seu poder sobre a criação. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar, ou de se despedaçar. Verso de 5 a 16 agora, descreve o desespero dos marinheiros. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia. Veja como o autor qualifica o sono de Jonas: profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens tentavam remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Verso 17, o Senhor envia aí um grande peixe para resgatar Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2 descreve o clamor do profeta Jonas. Veja do verso 1 ao 9 a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas
com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Verso 10, o grande peixe vomita Jonas na praia, por conta da ordem do Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Esse é o nosso Deus, queridos irmãos. Ele fala também aos animais, ele falou ao peixe. Ele fala a um verme, um grande peixe, um verme, tem que cumprir a ordem do Senhor. E este vomitou a Jonas na terra. Capítulo de número 3 descreve Jonas como um profeta restaurado. Versos 1 e 2, o Senhor comissiona Jonas novamente. Versos 1 e 2, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3, Jonas aceita agora e obedece a chamada. E veja o verbo usado no início do verso 3, que é a contraposição, deixa eu mostrar a vocês, no capítulo 1. Capítulo 1, verso 2, Deus diz a Jonas: dispõe-te, levanta-te para cumprir uma missão. Verso 3, Jonas se levantou, Jonas se dispôs, mas para fugir. Capítulo 3, mesmo verbo. Verso 2, dispõe-te, levanta-te para uma grande missão. Verso 3, levantou-se. Agora Jonas se levanta para cumprir de fato a missão do Senhor. Verso de número 13, ele aceita o chamado agora. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Verso 4, Deus revela o seu plano a Jonas. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem do profeta Jonas, no meio da maior potência mundial da época, entre talvez o pior povo da história do Antigo Testamento, em termos de violência, truculência e castigo. Era um povo muito cruel. Nas aulas eu vou descrever como era o estilo assírio de ser e, sobretudo, de subjugar o outro povo. E o que ele fazia com esse povo, o que essa nação fazia com esse povo conquistado. E Jonas estava entre eles dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Do verso 5 ao 9, o escritor descreve o arrependimento dos ninivitas. Acompanhem comigo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso de número 10, acontece aquilo que Jonas não queria que acontecesse. O que Jonas queria é que a nação assíria, o povo ninivita, fosse castigado, pagasse todo o mal
que aquelas pessoas haviam feito. No verso 10, o escritor descreve o Senhor adiando o julgamento. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Diante desse resultado, capítulo de número 4 descreve o descontentamento do profeta Jonas. Do verso 1 ao 3, Jonas reclama da bondade de Deus. Jonas reclama da misericórdia de Deus. Acompanhe comigo. Jonas capítulo 4, do verso 1 ao 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque o povo se converteu. Talvez seja o único pregador na história que tenha tido êxito em sua missão. E ao invés de se alegrar, ficou irado, ficou aborrecido. Verso 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja como Jonas conhece o Deus que ele serve. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Diante do resultado exitoso, ao invés de fazer festa ou se alegrar, o desejo do profeta é morrer. Do verso 4 ao 11, os últimos versos do texto bíblico, Deus ensina Jonas por meio de uma planta e um verme. Acompanhe comigo. E disse o Senhor, Deus responde ao profeta: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja, irmãos, o texto é interessantíssimo. Eu vou ter tempo para explorar esses detalhes. Muita gente se converteu a Deus. Um povo truculento, um povo mau, maldoso, fora convertido por Deus. E o resultado foi um profeta irado com Deus, que desejou a morte por causa do resultado exitoso. Mas, quando ele estava precisando de sombra, que é eventualmente uma situação irrelevante, Deus o acudiu. E qual foi o resultado de Jonas? Final do verso 6. Jonas, pois, se alegrou em extremo. O autor é enfático em qualificar o tipo da alegria ou a quantidade da alegria do profeta, justamente para contrapor ao estado de espírito dele diante do resultado entre os ninivitas, por causa da planta. Mas Deus, verso 7, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. É o próprio Deus regendo um verme, queridos irmãos. E tem gente querendo mandar em Deus, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que novamente pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Agora, percebam a conclusão desse livro. A Bíblia é uma coisa maravilhosa, irmãos. Texto bíblico, se você compreender, é maravilhoso. Veja, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor:
Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Isso aqui só foi a leitura do texto sem explicação, irmãos. É todo esse material que nós teremos para análise nos próximos domingos. Não há dúvida que vai ser um tempo precioso de aprendizagem, de edificação e comunhão, estudando o livro do profeta Jonas. Permitindo Deus, na próxima aula, nós vamos analisar o capítulo 1, verso 1 ao verso de número 17. A nossa análise vai basear em como se deu o comissionamento de Jonas, a sua rejeição, a fuga para Tarsis e a conclusão do capítulo, um grande peixe apanhando Jonas. E ali ele fica por 3 dias e 3 noites e depois clama a Deus. Amém, irmãos? Tenhamos uma palavra de oração e na sequência um momento de comentários, perguntas e respostas. Senhor, graças lhe damos essa manhã e queremos agradecê-lo por sua palavra. A sua palavra é maravilhosa, Senhor. Não há em nossa língua e talvez em qualquer outra língua modo de descrever o quão bela, o quão maravilhosa, o quão edificante é a sua palavra. Obrigado pelas Sagradas Escrituras. E ela é suficiente para as nossas vidas. Esse é um texto que nós teremos oportunidade, Senhor, de ler, explicar e aplicar, isto é, tirar alguns ensinamentos para a nossa vida contemporânea. Nos abençoe nesse período. E, além disso, eu te peço, dá-nos um coração submisso às Sagradas Escrituras. Que o nosso modo de viver, as nossas decisões, estejam todas elas sob orientação da sua palavra, porque ela é suficiente, ela é regra de fé e prática para todos nós, e seremos edificados por ela, abençoados por ela, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.